Central 98 hoje falando sobre a situação da Covid-19 no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte também. A gente acompanhando muito de perto aqui os indicadores epidemiológicos da capital mineira, a questão da vacinação também. E aí, para traçar, para analisar esse cenário, esse momento atual que a gente está vivendo, o Central 98 recebe agora o doutor Unai Tupinambás, é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte. Doutor Unai, seja bem-vindo ao Central 98. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer receber você aqui. A gente vivendo um momento delicado na pandemia, nesse enfrentamento à Covid-19. E logo que a gente anunciou a sua participação aqui no Central 98, vários ouvintes já mandaram a mesma pergunta para a gente. Doutor Unai, tem possibilidade de Belo Horizonte fechar novamente, adotar aí medidas mais restritivas no cenário atual? Então, olha só, o Brasil talvez nunca está vivendo o pior momento da pandemia desde o seu início, né? Ontem tivemos um recorde de mortes, 1.760 mortes, também tivemos 59 mil novos casos, e pelo que a gente tem visto, Brasil afora, capitais, cidades do interior de Minas Gerais, São Paulo, o Rio Grande do Sul ontem contratou um container para colocar corpos vítimas da Covid, que não tem condições de enterrá-los, infelizmente. Então, veja, se o Brasil não fizer uma medida restritiva, não fechar as portas, pelo menos 3 semanas, e ampliar a vacinação, a gente vai viver o pior cenário sanitário do século XXI. A situação é crítica e nós vamos começar a repetir aquelas cenas que nós vimos em Manaus. As pessoas morrendo na fila de CTI, as pessoas morrendo, inclusive, nos hospitais por falta de oxigênio. Foi o que aconteceu em Manaus e está acontecendo, Parece que tem algumas capitais que já estão entrando em colapso. Então, como a gente não tem a vacina ampla para toda a população, nós temos que ter algumas medidas restritivas, sim, Então, a situação é muito grave, muito grave. Doutor, bom dia, João Henrique do Vale, prazer falar com você novamente. Doutor, então, pelo que você está dizendo, claro que quem vai decidir vai ser o comitê da Covid-19, o comitê de enfrentamento aqui em Belo Horizonte, mas na sua opinião, devemos ter sim medidas de restrição em Belo Horizonte novamente? Não sei, nós temos discutido desde segunda-feira num grupo, na discussão virtual. Hoje teremos uma reunião presencial às 16 horas, nós vamos discutir outros variáveis, que a gente não tem esse dado de todas as variáveis sobre a situação aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, lembrando que a nossa taxa de CTI está sendo ocupada também, tem um quantitativo de pessoas que estão no interior de Minas Gerais. A gente teve que acolher alguns pacientes, principalmente do Alto Paranaíba. A saúde suplementar também parece que tem um quantitativo considerável de pacientes do interior. Então, assim, veja, Belo Horizonte não é uma ilha, A gente trouxe a epidemia até hoje, de março de 2021, de uma forma relativamente exitosa em comparação com as outras capitais, de todas as capitais do Brasil. Belo Horizonte é um exemplo, é um exemplo de enfrentamento. Temos um governante bem sensato quanto a isso. Nós vamos discutir essa situação, quais serão nossos próximos passos. Eu não posso, a gente nem sabe o que nós vamos... vai ser uma decisão colegiada e, claro, sempre os técnicos da Secretaria de Saúde e o prefeito vão dar o veredito final sobre essa situação. Doutor Unai, o que a gente percebeu durante a pandemia foi a, entre aspas, autonomia da decisão municipal isolada. Eu hoje conversei com uma autoridade do governo do estado que me dizia que a grande preocupação hoje, em algumas regiões, não na central, mas em algumas regiões, no Triângulo do Sul e na Norte, uma preocupação muito grande, porque pequenas e médias cidades que não entraram no mesmo ritmo de precaução que as grandes cidades são hoje, me desculpe o termo, exportadoras de doentes graves para os grandes centros. Que dificuldade foi essa de estabelecer-se uma atividade de controle única entre regiões? Por exemplo, a região central, onde está a região metropolitana de Belo Horizonte. Por que é que nós vimos o descompasso de bares abrindo numa cidade em que uma rua separa de Belo Horizonte essa cidade? Que dificuldade foi essa para fazermos uma ação integrada regional que nos levasse a uma prevenção mais segura? Olha, aí nós temos que ir na raiz do problema.
né? Se não podemos também imputar esse, vamos dizer, um vacilo grande de alguns prefeitos, de alguns vários governadores, vamos dizer, né, nesse enfrentamento. O Brasil, ele tem uma questão que chama o SUS, né? Nós temos uma experiência, infelizmente, larga de enfrentamento de pandemia. Eu posso citar H1N1, a Zika, eu posso citar da febre amarela, da dengue, da chikungunya. E qual que era a característica desses enfrentamentos até então? Havia uma centralidade. Nós tínhamos o Ministério da Saúde, nós tínhamos um governante preocupado com as vidas. Então, o Ministério da Saúde, junto com seus órgãos colegiados, o CONAS, né, o Conselho Municipal de Saúde, Nacional de Saúde, tiravam propostas de enfrentamento. E, claro que essas propostas eram customizadas por região, mas era centralizado. Né? Então, olha, veja, a gente não tem isso hoje. Muito antes, pelo contrário. Tem um trabalho agora, dando uma pesquisadora da Faculdade de São Paulo, a professora Deise Ventura, que ela mostra que não foram erros do governo federal. Foi uma intencionalidade para deixar o vírus circular desse jeito que ele está hoje, e hoje nós estamos colhendo esse fruto, porque eles achavam que aquela história da imunidade de grupo poderia pôr fim à epidemia e recuperar a economia. E agora saem os dados da economia no Brasil. O Brasil caiu, acho que 4% do PIB, pior em 30 anos. Ou seja, não enfrentamos a pandemia e muito menos cuidando da economia. E o que nós temos percebido isso? E todos os estudos mostram isso desde 1918. Aqueles países, estados que enfrentaram direito àquela pandemia, cito o exemplo da China, que cresceu 3,5% ano passado, né? Quem enfrentou direito à pandemia protegeu a economia. Então, essa foi uma estupidez gigante, que eu repito, acho que não foi um erro, havia uma intencionalidade do governo federal, e ficou Deus dará, cada um fazendo as suas medidas aleatorizadas, claro que tem muito menos impacto. Belo Horizonte é um exemplo a ser destacado. Mesmo Belo Horizonte cercado, né, dessas prefeituras da região metropolitana, a gente conseguiu conter a pandemia até um determinado momento. Né? Medidas, né, nós nunca, deixar bem claro, nós nunca fizemos lockdown aqui em Belo Horizonte. A gente fez medidas restritivas de mobilização urbana. Então, o que está acontecendo é a falta de uma política nacional, que tem que ter uma política nacional. Acho que dá ainda para corrigir esse caminho. Como se não bastasse essa falta de uma orientação, a gente tem boicote na compra de vacinas. É um absurdo que nós estamos vivendo. A gente está precisando de vacinas, precisando de uma centralidade nas ações. Caso contrário, nós, como eu disse, essas cenas que nós vimos em Manaus vão se repetir em várias capitais ricas. Agora, Rio Grande do Sul, né, um hospital grande, ele teve que alugar containers para colocar corpos vítimas da Covid, que não tem capacidade sequer de enterrar essas pessoas. Então, se nós estamos diante de uma catástrofe de grandes proporções, talvez a maior catástrofe do último século, e que nós estamos fazendo? Está nessa inação, né, passando pano quente nas pataquadas do governo. Mas nós temos que mudar esse rumo dessa história da Covid, caso contrário, como eu disse, a gente vai estar numa situação, num filme de horror. Doutor Unai, esse aumento que a gente está vendo agora, né, o Brasil batendo recorde aí no número de mortes ontem também, a gente viu essa movimentação, por exemplo, depois das festas de final de ano, e a gente está aí, né, há 2 semanas pós-carnaval. Pode ter sido o impacto também dessas aglomerações, ou tem outro motivo para a gente estar vendo aí o Brasil, várias cidades entrando nesse colapso aí em relação ao sistema de saúde? Claro, sim, que o que causa o aumento dos casos, principalmente, é comportamento humano, é atitude do ser humano. Então, festas, aglomerações, isso é que mais que é responsável pela transmissão. A gente viu, né, como você bem disse, no final de ano. Agora, essa semana, vai começar a chegar os pacientes que se infectaram no carnaval, que tem esse período, né, até chegar no hospital, tem um tempo de 15, 20 dias. Ele demora 15 dias para chegar no hospital e 21 dias para ir para o CTI. E depois do CTI, ele fica até 10 dias para ter alta ou, infelizmente, evoluir para o óbito. Então, esse é um dos grandes fatores. A gente vê que a população, muitas pessoas viajaram no carnaval, fizeram festas, enfim. E tem para piorar a situação, mas não é o principal fator, né? Não é o principal fator, deixa bem claro, as novas variantes que têm uma facilidade de transmissão. As variantes, na verdade, são mais uma consequência disso. O que o vírus faz? Quando tem muito vírus multiplicando em muitas pessoas, a chance de ter mutação é muito grande. Então, nesse momento, a variante é mais uma consequência. Ela pode ser uma causa também, mas nesse momento é uma consequência
desse número assustador de novos casos. O Brasil hoje é o primeiro país em número de casos diários, passou os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sempre foi o primeiro lugar em casos diários de Covid nos últimos 7 dias. O Brasil agora, infelizmente, é o primeiro lugar e vai continuar no primeiro lugar porque os Estados Unidos está caindo. Né? Só de ter mudado a presidência lá e mudado a postura diante do enfrentamento da Covid, o presidente sempre aparecendo lá nos Estados Unidos, sempre aparecendo de máscara, né, promovendo né, o isolamento social, enfim, e também agora também as vacinas. Eles estão vacinando 2 milhões de pessoas por dia nos Estados Unidos, e olha que eles não têm essa prática. Né? Nós temos essa prática. Né? Lembro que na década de 80 nós vacinamos 17 milhões de crianças contra a polio em um dia. Em 2009, vacinamos 90 milhões de pessoas em 3 meses contra H1N1. Então, nós deveríamos ter sido um exemplo de enfrentamento da Covid, e hoje nós estamos aí primeiro lugar em casos diários, segundo lugar em casos de mortes, né? E vamos continuar assim, infelizmente, esse semestre, caso a gente não mude o rumo dessa história. Doutor, você falou muito dos impactos em Belo Horizonte com aumento de casos em algumas cidades mineiras. Mas ontem a Fiocruz também, ela divulgou dados de 19 unidades da federação com taxas de ocupação de UTI acima de 80%. Isso também pode ter consequências aqui em Minas Gerais, claro, e em Belo Horizonte? Olha, sim, claro que pode. O Brasil inteiro está na onda ruim. Se no ano passado tinha ondas diferentes, né? Começou em Manaus, Fortaleza, depois foi para São Paulo, Rio de Janeiro, depois uma melhorava, depois outra piorava. Agora nós estamos todos numa onda ruim. Não vai ter onde correr, você está entendendo? Essas pessoas têm que entender isso, elas não estão tendo ideia do que vem para frente. É um filme de horror. Né? Você não vai ter onde correr. Vamos para Belo Horizonte, que lá está tranquilo. Não vai estar tranquilo. Né? Já está começando a impactar. A gente não conseguiu segurar essa onda o tempo todo. Sabe? E pior, sabe? As pessoas têm que entender. Eu já tive Covid, tranquilo, agora que... Vamos pensar que ela pensa só nele. Não, porque se ele tiver um apendicite, se ele tiver que quebrar uma perna, se ele tiver um acidente de carro, ele não vai ter lugar para ser atendido. Não vai ter pessoal para atender essa pessoa. Gente, colapso do sistema de saúde é uma coisa que vocês não podem imaginar o que é isso. Sabe? Não é só de Covid que vai ter problema, é tudo. Imagina uma mulher não pode ganhar menino porque não tem vaga para ela no hospital, né? Não pode fazer cesariana porque não tem uma sala de cirurgia. Né? Você teve uma coisa besta, um apendicite. Você teve aí uma infecção urinária, uma pneumonia por não Covid. Você vai morrer porque não vai ter lugar para você se internar. Né? E nós, a área de saúde, estamos assim na tampa. Nós estamos enxugando gelo, sabe? Enxugando gelo, não adianta abrir leito. Mesmo se eu tiver dinheiro para abrir leito, eu não vou ter pessoas para tocar aquele leito. Não é só um leito, deixa o paciente deitado, eu vou precisar de da enfermeira, do médico, do técnico, da farmacêutica, do fisioterapeuta, né? Vou precisar de uma pessoa que vai limpar aquele leito, vou precisar de uma cozinheira para dar comida para aquele paciente. Então as coisas não caem do céu, e não caem do céu de uma hora para outra. Então o que precisa mais para a população entender? O que precisa mais para os nossos governantes entenderem? Né, mais 250 mil mortes, 500 mil será suficiente para eles poderem tomar uma medida drástica e correta neste momento? Ou 1 milhão de mortes? O que eles estão esperando? E isso, né? Vocês estavam querendo proteger a economia, eles se deram mal. A gente falou desde o início, não existe essa dicotomia, ou a vida ou a bolsa, não existe isso. Se eu protejo a vida, eu protejo a economia, é óbvio. Isso todo mundo vê isso, né? De olhos, né? Nunca foi tão patente isso. Né? Se eu protejo a vida, eu protejo a economia. Agora, se eu coloco a economia na frente, ela não vai andar. Eu não vou ter CPF para ir lá comprar seu produto, eu vou morrer. Eu vou estar impactado, sabe? Então, assim, olha, esse momento, falando, é um momento dramático. Se a gente não tomar uma decisão correta, se a população não mudar o comportamento, olha, vai ser uma cicatriz na sociedade brasileira e mundial, já está, né, na máquina brasileira principalmente, nós viramos um pária internacional. Nós somos um laboratório de céu aberto para ver o negacionismo, estudar o negacionismo, que começa lá de cima, de Brasília, e contamina a população brasileira inteira, é claro que contamina. Por mais que nós estamos falando o tempo todo da ciência, tem essa fala absurda, sim. O senhor falou sobre a questão dos leitos aí, a gente sabe de todo esse aparato necessário, né? Vai além da estrutura física, precisa de recursos humanos para operar. Mas hoje, Belo Horizonte tem capacidade ainda de abrir novos leitos ou já chegamos ao nosso limite? Veja, olha só, mesmo Belo Horizonte, que tem um sistema de saúde robusto,
Nós não temos condições de abrir mais leitos, estão ocupados por outras doenças, não Covid. Né? Se precisarmos de abrir, nós vamos passar muito aperto agora. Mesmo Belo Horizonte, né, que talvez é um dos melhores SUS do Brasil, a gente não vai ter que... Porque os nossos leitos que a gente remanejou ano passado estão ocupados, tem gente deitada lá, não por Covid, mas por derrame, por diabetes, por infarto agudo do miocárdio, né? Então, se veja, a situação não é simples, a situação é muito complexa, as pessoas têm que entender isso, sabe? Gente, parece que o que está faltando, sabe? Então, 3 semanas de lockdown nacional e ampliar a vacinação, a gente sai desse lamaçal, né? Dessa situação tão dramática. Doutor Nay, o que a gente viu, e aí é uma observação, a gente viu em Belo Horizonte, por exemplo, um fechamento de um primeiro momento muito extenso, em que a gente não conseguia entender direito por que tanto tempo fechado, depois uma volta, depois um retorno, esse efeito sanfona que foi tomado. E a gente não viu, por exemplo, e essa é uma questão que me incomoda, a gente não viu, por exemplo, determinação de horários de restrição. E não vamos falar do Brasil, que em outros lugares do mundo, para a gente ter uma experiência internacional, foram tomados. A gente não viu, por exemplo, o fechamento da cidade num horário e a abertura no outro horário. De 8 da manhã, de 8 da noite às 6 da manhã, a cidade fechada, em lockdown, né, em ninguém nas ruas, como fez Portugal, como fez Lisboa, como fez Madrid, como fez Paris e fizeram outras cidades. Por que é que isso não foi tomado como decisão e por que nós tivemos um primeiro momento tão intenso de parada? Então, que estressou as pessoas? Acho que o que estressa as pessoas é a própria pandemia. Aquele momento nós propusemos o fechamento da cidade, tanto é que foi correto que hoje nós estamos colhendo os frutos, né? Nós colhemos esses frutos durante todo o ano da pandemia, até hoje. Belo Horizonte, se você for comparar Belo Horizonte com capitais acima de 1 milhão de habitantes, é a cidade que tem a menor taxa de mortalidade por Covid. E talvez no mundo é a cidade que teve menor taxa de letalidade por 100 mil habitantes. As cidades acima de 1 milhão de habitantes, porque fechamos na hora certa. Né? Agora, essa restrição de horário, assim, a crítica que a gente faz não funciona. Vamos fechar a cidade de 8 horas da noite e abre 6 horas da manhã. Né? Isso não funciona muito, porque o vírus ele não vai respeitar esse lockdown, essa restrição de movimentos. Né? Ele vai contaminar de 6 da manhã às 8 da noite, sabe? Então, assim, para a gente ter uma resposta à pandemia, é fazer, por exemplo, o que Wuhan fez. Vamos citar o exemplo primeiro, né? Assim, a Wuhan, onde tudo começou. Eles fecharam a cidade dia 25 de janeiro do ano passado, o ano novo deles. Né? Fecharam e ficaram até abril, mais ou menos. Wuhan não tem caso mais de Covid. Né? Claro, teve outras medidas também, né? Não estou propondo aquela medida drástica que a gente não consegue fazer lockdown. Eu estou propondo, assim, a gente ser mais cirúrgico, sabe? Onde que transmite mais? Propor restrição naquele momento ali. A gente sabe da situação financeira, sabe da crise econômica, né? Isso seria um outro programa, outra discussão que nem seria comigo, né? Mas a gente tem que tomar uma decisão, né? Assim, caso contrário, como eu falei, a gente vai, sabe? E voltando à sua pergunta, eu acho que como em São Paulo fez de 8 às 5 da manhã, isso não funciona, infelizmente não funciona. Né? Se for fechar, fecha tudo, ou restringe mobilização durante 24 horas do dia, 7 dias por semana, durante, aí, no mínimo, 3 semanas, para a gente poder começar a ter uma resposta, uma consequência desse ato. Doutor Nay, o senhor falou sobre essa questão, né, dessas restrições aí em paralelo à vacinação. Inclusive, foram medidas adotadas aí por Israel, que tem sucesso, né, no combate à pandemia, aliando essas duas técnicas. Reino Unido também adotou essas medidas. Agora, em relação à vacinação, quando a gente já tiver, né, o público ali que é mais acometido pela forma grave da Covid-19, BH agora vai começar a vacinar idosos acima de 80 anos. Quando a gente tiver essa população mais vulnerável vacinada, a gente já vai começar a sentir aí os efeitos positivos dessa vacinação ou precisa ter uma cobertura vacinal aí, por exemplo, acima de 70%, 80%, contando a população como um todo? Bacana a sua pergunta. Então, olha só, vamos pensar o exemplo de Israel, do Reino Unido e Estados Unidos. São os 3 países que parecem maiores que estão vacinando de forma mais intensa. Israel é aquele exemplo fantástico,
que despencou a internação, despencou a mortalidade, né? Então a vacina tem uma efetividade maravilhosa. No Reino Unido também já há uma tendência, lá também eles priorizaram as populações mais vulneráveis, já há uma tendência de queda, e também, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, né? Como eu acabei de falar, os Estados Unidos, o número de casos novos caiu, né? O Brasil passou os Estados Unidos no número de casos novos diariamente, né, por dia. Então, mas esse impacto, sabe, nós vamos começar, nesses países, não pensar nos Estados Unidos, talvez a partir de abril, vai demorar um pouco ainda, final de abril, eu até brinco, eu falo que nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles vão ter uma primavera mais feliz da vida deles, né? Eu acho que no meados da primavera, eles vão estar quase que livres da Covid, então demora um tempo, né? Quando eu falo livres, gente, é livres de mortalidade, de ocupação de taxa de hospital, porque nós vamos ter que continuar usando máscara durante um tempo, né? Para a gente aqui no Brasil, vamos pensar Belo Horizonte, para a gente ter uma folga no sistema de saúde, nós temos que vacinar pessoas acima de 60 anos. Você pega o dado hoje da Secretaria de Saúde, 80% das pessoas que estão internadas, que estão morrendo, têm acima de 60 anos de idade. Então nós temos que expandir, que bom que agora começa acima de 80 anos, mas nós temos que pegar a população de 60 a 80 anos. Esse é o nosso grande alvo para poder vacinar o mais rápido possível. Sim, se eu começar a vacinar essa população, vamos pensar aí, até, não sei quando, que a gente não sabe quando vai chegar a vacina, vamos pensar que a gente consiga vacinar essa população até final de maio, início de junho, a gente vai ter ainda, né, até setembro, outubro, bem apertado na questão do sistema de saúde, né? E nós temos que vacinar, né, 60% a 80% dessa faixa etária, né, para poder começar a ter uma queda na mortalidade e na taxa de ocupação. O ideal, né, é que todo mundo se vacine, acima de 18 anos, todos se vacinem, né, e agora já deve ter estudos mostrando a segurança e eficácia também nas crianças abaixo de 12 anos de idade também, e, claro, elas vão ser alvo de vacinação, mas acredito que só no ano de 2022. Aí, Central 98, conversando com o doutor Unai Tupinambás, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e integrante do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, fazendo uma análise para a gente desse momento, né, a nível Belo Horizonte, Minas, Brasil, e falando também sobre a vacinação. Doutor Unai, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. De nada, um abraço. Grande abraço e ótima semana. Para todo mundo. Aí, gente, tema importantíssimo, né, o alerta realmente é seguir as regras, respeitar o distanciamento. A gente está vendo esse momento grave que a gente está vivendo, não dá para brincar. A pandemia não acabou, pelo contrário, a gente está vivendo o pior momento, o momento mais crítico aqui no Brasil, e pode ficar pior ainda se a gente não seguir essas regras propostas, se a gente não pensar também no coletivo. Então vamos fazer a nossa parte aí para a gente passar esse ano de 2021 aí da melhor maneira possível. Infelizmente, a gente sabe que o vírus vai continuar circulando, a gente ainda vai perder vidas, mas que a gente faça a nossa parte aí para minimizar, né, esses efeitos negativos dessa pandemia de Covid-19. Agora são 11h14.